Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Essa semana, esses dias para trás, né, tem acontecido todo o conflito dentro do Oriente Médio. Eu acho que já tem bastante gente produzindo conteúdo de qualidade, análises de qualidade sobre a questão da guerra no Oriente Médio. Você tem aí Gustavo Caio Fato, tem o Jones Manuel, pessoas extremamente capacitadas produzindo conteúdo sobre isso. Se eu não me engano, também o Ian Neves produziu, vai produzir ou deve produzir alguma coisa acerca disso, né? Só que hoje eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa muito específica, que é a propaganda de guerra, tá? E é um vídeo do Álvaro, né, do Arvro, ex-Meteoro, né? Esse detalhe expõe como a Globo cobre a guerra. Vamos lá então. No começo dos anos 90, o Iraque foi atacado pelos Estados Unidos. O objetivo era derrubar um ditador chamado Saddam Hussein. No Brasil, esse inimigo dos Estados Unidos foi apresentado como o anticristo. E isso com toda a credibilidade do Jornal Nacional. E Nostradamus previu tudo isso há 4 séculos. De acordo com Nostradamus, justamente na véspera do ano 2000 haveria uma grande invasão maometana sob a liderança do 7º anticristo. O primeiro foi Nero, na Roma Antiga, e o mais importante até agora foi Hitler, na Alemanha nazista. Este novo anticristo já foi confundido com o Ayatollah Khomeini, mas parece se encaixar melhor na figura de Saddam Hussein. Essa reportagem também recorria à astrologia para informar o público sobre os detalhes da guerra. Astrologia de... Cara, tipo assim, eles não escondem. E você vê que tem um apelo muito específico a uma questão religiosa. Mas o apelo a essa questão religiosa é justamente para criar aquela dicotomia entre o bem e o mal, né? E aí o que acontece? Eles já direcionam o espectador, né, num país extremamente religioso, né, num país de bases extremamente religiosas, eles já direcionam, né, o telespectador a perceber o Saddam Hussein como uma pessoa ruim, tá? Então você vê que tem um direcionamento, né? Diz que o céu vai ter um desenho assim nesta madrugada. Haverá uma conjunção de planetas de extrema força aqui no signo de Capricórnio. E esse é um fenômeno que não acontece há mais de 6 séculos. O que mostram os mapas do Iraque e dos Estados Unidos para essa madrugada, ali na hora H? A concentração planetária aqui está fortíssima. Os anos se passaram e o que começou com a Guerra do Golfo terminou com os Estados Unidos invadindo o Iraque nos anos 2000, alegando que Saddam Hussein, esse anticristo, tinha armas de destruição em massa. I take the fact that Eu levo a sério o fato de que ele tem arma de destruição em massa. Essas armas nunca foram encontradas. Nunca foram encontradas. develops weapons of mass destruction very seriously. Essa acusação se revelou falsa e quem olhar para a história em retrospecto vai perceber que era tudo muito mais complexo que uma simples luta do bem contra o mal. E parece importante lembrar desse... E aí que é uma questão, aí tá vendo, o Álvaro já coloca bem, é uma simples luta do bem contra o mal. Você cria essa dicotomia porque você rebaixa o debate a essa dicotomia de bem e mal. E, tipo assim, e a partir do momento que você caracterizou o outro como o mal, é sempre o nós e o outro, é sempre essa lógica do nós e do outro. Assim, a partir do momento que ele caracterizou o outro como algo negativo, o outro como algo a ser combatido, o outro como algo a ser destruído, né? Automaticamente todas as ações dos Estados Unidos estão justificadas, porque se o outro é o mal e os Estados Unidos estão combatendo o mal, os Estados Unidos são as forças do bem. E aí o que acontece? Você ignora completamente as questões vinculadas a interesse, né? Qual que é o interesse dos Estados Unidos? Não, o interesse dos Estados Unidos é combater o mal. Entendeu? Passado, no momento em que Israel bombardeia o Irã, alegando basicamente a mesma coisa, a possibilidade de armas de destruição em massa. É um argumento forte. E de fato, um argumento forte é necessário quando uma nação mais rica ataca a outra mais pobre, em que o PIB per capita é 10 vezes menor. O apoio dos Estados Unidos também dá a entender que a história se repete.
O que muda é a nossa expectativa de como esse conflito vai ser noticiado dessa vez. Em 2025 seria impensável ver o jornalismo da TV Globo recorrendo a Nostradamus para explicar os mísseis de Israel disparados contra o Irã. Porque hoje a gente acredita na separação clara, técnica, entre jornalismo e propaganda. Acontece que a propaganda é uma espécie de microplástico misturado na cultura. Ela está em tudo, no cinema, no balanço gostoso da sua música preferida e, claro, na informação do seu noticiário também. Eu sou Arvro e no textão que segue eu vou tentar sair catando os pedacinhos de propaganda espalhados na imensidão do noticiário sobre os mísseis israelenses. Só um comentário, tá? Que é bom, é uma coisa que me chama a atenção, mas que eu vi pouca gente falar. Existe uma organização que chama Organização de Cooperação de Xangai, que é uma organização de cooperação militar. Os países que são membros dela são China, Rússia, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão, Índia, Paquistão e Irã. Esses 9 países têm acordo de cooperação militar. A aliança era formada inicialmente para combater o terrorismo e separatismo dentro da região, né? Mas ela acaba funcionando para outras coisas. Disparados contra o Irã. No dia 13 de junho de 2025, o mundo acordou um pouco assustado com a possibilidade de um conflito generalizado no Oriente Médio. Naquela manhã, os brasileiros descobriram isso pelo jornalismo da TV Globo, e eles puderam ouvir a voz do líder de Israel, argumentando a favor do ataque que ele tinha decidido desferir contra o Irã. Vamos ver agora um trecho do pronunciamento de Benjamin Netanyahu. The Jewish state refuses to be a victim of a nuclear holocaust perpetrated by the Iranian regime. O Estado judeu se recusa a ser vítima de um holocausto nuclear. E aí, olha para você ver como é que ele escolhe bem as palavras para já criar aquela sensação de empatia. Holocausto. Olha só, o Estado judeu, em seguida ele enfileira as palavras ser vítima de um holocausto. Tá vendo? Como é que a construção narrativa desse Dumbo do inferno é que simplesmente vem para evocar uma chaga do passado, que é o Holocausto judeu, né? E aí ele traz isso de volta de uma forma mais contemporânea, de uma forma que o Estado iraniano estaria tentando impor ao povo judeu um novo Holocausto. Uma nova política de extermínio. E o que você faz em Gaza, hein, Benjamin Netanyahu? É o quê? Bombardear mulher e criança é o quê? Botar seus soldados para ficar zombando de palestino passando fome é o quê? Botar eles dentro de celas gigantescas, amontoados, é o quê? Fala. As Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop time and again. Como primeiro-ministro, deixarei claro repetidamente, Israel jamais permitirá que aqueles que pregam Israel will never allow those who call for our annihilation aniquilação desenvolvam os meios para alcançar esse objetivo. Nessa noite, Israel transformou as develop the means palavras... to achieve that goal. E aí vem uma breve interação entre a âncora e a repórter, sinalizando que é hora de ouvir o outro lado. Bom, do outro lado do Irã, os principais líderes do país também já se pronunciaram. E, Cecília, eles prometeram vingança. Note que a palavra vingança é forte e pode sempre carregar um certo julgamento. O entendimento dos atos de vingança na nossa cultura poderia ser melhor resumido no texto do intelectual e boxeador mexicano Seu Madruga. Ele disse: "A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena." Sendo assim, a audiência já é apresentada. E aquela parada do tipo assim, você já, querendo ou não, a palavra vingança carrega uma conotação negativa, né? Porque você pensa que é uma pessoa que, você já associa que é uma pessoa que vai agir fora do campo racional e com o uso da violência, com o intuito estrito de punir o outro, não de punir, né, mas de causar extrema dor, extremo sofrimento, extrema violência ao outro. Então, tipo assim, você tenta criar aquela questão do tipo assim, por mais que ele tenha razão, os atos deles não são justificáveis, tá ligado? Apresentada a contraparte iraniana a partir de um certo viés.
O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, declarou que as forças do país não vão deixar os ataques israelenses impunes. Khamenei disse que Israel cometeu um crime e que preparou para si um destino amargo e doloroso que certamente virá. Nesse ponto, você... Em nenhum momento, tá vendo? Ela põe o Benjamin Netanyahu falando. Quando ela vai falar do Irã, ela coloca a imagem dele falando, mas ela fala, não tem legenda, não tem nada. Então, ou seja, já é um discurso montado, todo arquitetado, né? Para criar essa ideia de que o ataque de Israel é justificado, né? Você pensa que vai ouvir a voz do líder do Irã, com os argumentos dele, com as palavras dele, porque afinal de contas, esse foi o espaço concedido ao líder de Israel. Mas não, a reportagem segue. Em carta às Nações Unidas, o ministro do Exterior do Irã descreve o ataque israelense como uma declaração de guerra e pediu que o Conselho de Segurança da ONU agisse imediatamente. O presidente Massoud Pezeshkian reuniu o gabinete... Mas só um comentário que eu queria fazer, que eu acho que é pertinente. O que acontece? Quando sai esse ataque, a mídia também noticia uma coisa, eu não sei se o Álvaro vai falar, mas eu acho bom colocar em termos aqui. O que acontece? Quando sai o ataque, né, de Israel ao Irã, a mídia vai noticiar como Israel realiza um ataque preventivo, né, alegando que o Irã estaria chegando perto da sua bomba atômica e para evitar que isso aconteça e evitar uma possível retaliação a Israel atacou. Vamos lá. Já foi publicizado na internet que esta alegação do Estado de Israel, né, da mídia israelense, de que o Irã estaria próximo de uma bomba atômica, vem desde 1980. Tá? O Irã, apesar de ter esse regime guiado pelo Ayatollah deles, apesar de ter um regime teocrático, é um país que não só faz parte do acordo nuclear, como permite que as agências nucleares visitem seu país para atestar que eles não estão desenvolvendo armas de destruição em massa, né? No caso, bomba atômica. Israel tem por volta de 400 bombas atômicas. Israel não permite que essa agência monitore o seu arsenal nuclear. Israel não faz parte do tratado de não proliferação de armas nucleares. Correto? Isso a mídia não falou. Mas o ataque de Israel foi um ataque preventivo, né? Se eu pegasse o ataque do Hamas e publicasse assim, para evitar uma investida em Gaza, fruto de a descoberta de uma jazida de gás natural, Hamas ataca Israel, realizando um ataque preventivo. Vocês iam aceitar da mesma forma? Ou é só quando Israel faz o ataque que é um ataque preventivo? Se o Irã fizesse o ataque primeiro, também seria terrorista? Ou também seria um ataque preventivo? A questão que fica é essa, né? Porque o projeto genocida do Benjamin Netanyahu, da Grande Israel, envolve a anexação total do Iraque, parcial da Arábia Saudita, do Sinai, que é um território egípcio, do Líbano, né, parte do território iraniano. Não é? Essa parte a mídia não conta também. E é aquela questão. Isso não é jornalismo, gente. Isso é propaganda. A Globo está funcionando como uma agência de propaganda de Tel Aviv. Gabinete para avaliar os próximos passos. Para saber o que de fato disse o líder do Irã, a gente vai recorrer aqui a Al Jazeera. Não só porque a Al Jazeera tem a informação que a gente quer, mas porque a Al Jazeera é sediada no Catar e se propõe a trazer uma voz que representa o chamado mundo árabe. Isso é parte da marca e do editorial deles, e tá lá a manchete. Irã lança ondas de mísseis contra Israel em resposta aos ataques. Interessante notar que o que na Globo é vingança, na Al Jazeera é resposta. Já é uma diferença, né? Mas vamos para a tradução da Al Jazeera do discurso do líder iraniano. O regime sionista não sairá ileso das consequências de seu crime. A nação iraniana precisa ter a garantia de que nossa resposta não será insuficiente ou pela metade. Pela Al Jazeera, um brasileiro... Tem uma coisa engraçada também, eu acho que foi o Twitter das Forças Armadas do Irã. Eles só tuitaram uma coisa após o ataque, eles só tuitaram assim: não fomos nós que começamos, vocês viram.
brasileiro como eu pode descobrir que o líder iraniano não se refere a Israel como Israel, ele usa a expressão regime sionista. E na reportagem da Globo, isso é omitido. Khamenei disse que Israel cometeu um crime e que preparou para si um destino amargo e doloroso que certamente virá. Eu só quero apontar o que é uma escolha editorial, uma escolha que contrasta com aquele espaço concedido ao líder de Israel, que tem direito à própria voz, às próprias palavras, aos próprios argumentos. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's... Vocês acertaram civis, seu tumbo do inferno. Né? Mas aí quando é vocês massacrando civis, tá ok, não é? Encosta um dedinho no cidadão de Israel. Ai, antissemitismo. Ai, meu Deus, temos que combater o antissemitismo. Ai, estamos sendo vítimas de antissemitismo. Porque é isso que esse canalha faz quando você vai e critica ele pelo genocídio que ele perpetra em Gaza. leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. Percebe a diferença? Porque o discurso do líder iraniano é apresentado como promessa de vingança, e a gente só fica sabendo dele através das palavras da repórter Cecília Malan. E no texto dela, qualquer referência ao conceito de sionismo acaba sendo omitido. Um breve parênteses para que eu possa declarar minhas intenções e te fazer um pedido. O único motivo para eu destacar essa escolha editorial da Globo é abrir caminho para que eu possa propor, ao final desse vídeo, um outro jeito de olhar para esses conflitos todos. Então eu expresso o meu mais profundo respeito pelo trabalho da Cecília Malan na Globo e peço a você que pega carona aqui com esse Uber do conteúdo que jamais, nunca, em hipótese alguma, chapisque a reputação e o trabalho de ninguém em meu nome. Combinado? E que conceito é esse que o jornalismo da Globo omitiu, junto com as palavras? Sionismo. É uma ideia meio divisiva, e aqui a gente precisa, ao menos, tentar ser objetivo. Sionismo é um movimento que defende a existência de um Estado nacional judeu. Até o final da Segunda Guerra, esse movimento desejava o Estado. Aí esse Estado veio, foi estabelecido na Palestina, e desde então o pensamento sionista tem justificado a ocupação de mais e mais espaços dentro desse território. Trata-se, portanto, de uma expansão justificada pela etnia e pela fé. Coisa que não é nova na história do mundo, e muito menos na história do Oriente Médio. Então, quando o líder do Irã usa a expressão regime sionista, fica implícita uma leitura crítica desse processo histórico. Mas, em geral, a opinião pública brasileira fica sem acesso a essa visão crítica, porque na nossa imprensa o Irã frequentemente é definido como uma teocracia, o que parece adequado, de fato. No Irã, o poder político está subordinado à autoridade religiosa. E no Brasil a gente é lembrado disso o tempo todo. Só que pouco se fala da relação entre fé e política em Israel. E nos últimos anos, essa relação foi intensificada por lá. Uma coisa que ninguém fala sobre Israel. Gente, para você ser cidadão israelense, você tem que se provar etnicamente judeu. Então, ou seja, para você, se você é judeu e quer tirar sua cidadania de israelense, você tem que fazer teste de sangue para provar que você é judeu. Quem que propunha um negócio parecido mesmo, hein? Tinha uma galera lá na década de 30 que falava um negócio parecido. Quem? Quem será? Israel torna-se uma etnocracia. Obrigado. Isso é o Le Monde, em 2018, noticiando a aprovação de uma lei que estabelecia Israel como Estado-nação do povo judeu. E sobre a nova lei, o Le Monde nos diz que várias disposições do texto atentam contra os direitos de 2 milhões de cidadãos não judeus, em grande parte árabes. Apenas os judeus podem exercer integralmente seu direito natural, cultural, religioso e histórico à autodenominação, diz a nova lei fundamental. A verdade é que tanto Irã quanto Israel são estados que misturam religião e poder. E essa mistura pode ser considerada anacrônica, antiquada no século XXI. A história da humanidade está coalhada de exemplos sangrentos de que esse não é um jeito justo ou seguro de organizar a vida em sociedade. Já faz uns 400 anos que um sujeito chamado John Locke mostrou que essa mistura aí facilita a perseguição religiosa e de quando em quando faz com que um grupo aniquile o outro. Será que essa mistura não é uma ameaça pior para o Brasil que Irã ou que Israel? Porque no Brasil não cai míssil israelense, nenhum drone iraniano nunca bombardeou Brasília, mas existem entre nós muitos brasileiros que se sentiriam mais seguros se a sua fé, e apenas a sua fé, tivesse o poder sobre o país. Toda a história de Israel prova que isso é uma... Por que a gente tem bancada da Bíblia? Bancada da Bíblia é uma aberração, velho.
ilusão dos horrores sofridos pelos judeus na Segunda Guerra aos conflitos mais recentes com o Irã. Essa pretensão de um Estado nacional inteirinho só para representar uma única fé e uma única etnia, isso invariavelmente acaba em violência. E eu acho que a nossa mídia hegemônica dá muita ênfase ao fato de que o Irã é uma teocracia, ao passo que vê Israel como uma espécie de posto avançado de um Ocidente ilustrado e moderno no Oriente Médio. Isso é o que eu acho, mas não importa o que eu acho, importa o que eu sei. E eu sei que a essas alturas, tanto o Irã quanto Israel podem ser enquadrados no conceito de Estado confessional, que é aquele que adota oficialmente uma determinada religião. É claro que etnia e fé não são as únicas questões nesse conflito. Há muitos interesses em jogo, mas etnia e fé são questões centrais para aquela vasta maioria da opinião pública que não vai usar a guerra para apostar na bolsa de valores ou para pedir voto no horário eleitoral. A história da humanidade está... Tem um monte de prefeito que foi para Israel, velho. Ele não pode ser tirado de lá. Você quer ver, uma coisa? Teve recentemente, acho que foi recentemente, o debate para disputa de prefeito em Nova York. 14 candidatos, desses 14, 13 falaram que a primeira coisa que eles vão fazer quando ocorrer as eleições é visitar o Estado de Israel. Aí quando o 14º foi questionado se ele faria a mesma coisa, ele falou qual que seria o seu primeiro ato como prefeito. Ele falou, ver a questão dos metrôs, que precisa ser resolvida e tudo mais. E aí começaram a questionar se ele era antissemita, porque por que ele ia ignorar o Estado de Israel, tá ligado? Aí, inteirinha, para provar pra gente que um Estado tem mais chances de proteger uma determinada fé ou uma determinada etnia quando ele se propõe a proteger todas as fés e todas as etnias. A gente já poderia ter chegado a essa mesma conclusão há milênios. Mas a verdade é que a gente não consegue fechar um consenso a respeito dessa ideia. Não consegue e não vai conseguir, enquanto continuar se contaminando com propaganda. Caralho, que texto, hein, Álvaro? Que texto, hein? Pô, que texto bom. O Álvaro é muito bom de texto, ele é muito bom de construção argumentativa e tudo mais. Dito isso, é importante você pegar e ver como que as narrativas são construídas para ver como é que você constrói um consenso comum, né? Um livro que eu li, que ele vai falar sobre propaganda de guerra, mas ele vai pegar a Guerra Fria, mas ele é importante você ler, porque você consegue ter uma noção de como essa propaganda de guerra ela é arquitetada, ela é construída, né? E o que está por trás desse jornalismo declaratório da Globo, que aí o que conta é só a declaração do Benjamin Netanyahu, e o outro ela inventa um texto qualquer, ela põe um texto qualquer por cima, ela atribui um certo caráter ao que o Ayatollah falou para construir essa narrativa. O livro ele chama Quem Pagou a Conta? A CIA na Guerra Fria da Cultura. Eu já citei esse livro algumas vezes com vocês, mas ele é muito útil para você perceber como se constrói uma narrativa e qual que é o propósito dessa narrativa. O propósito desse tipo de coisa, dessa narrativa que se constrói a favor do Estado de Israel, é criar um apoio popular para o Estado de Israel, de forma que, por exemplo, não é de forma inconsciente. O que eu quero dizer de forma inconsciente? De forma a acreditar que a pessoa concorda com o que Israel está fazendo porque ela criou o juízo sobre aquilo e não concorda com a vingança que o Irã propõe. Só que essa visão de que o Irã quer vingança, essa visão de que Israel é uma vítima, foi construída pela mídia. Mas ainda assim o sujeito acha que foi uma decisão dele. Você consegue entender o ponto? Então é assim que se constrói a narrativa, né? Quem quiser, tiver interesse pelo livro, ele tem no meu Drive, né? O link tá nas minhas redes sociais. E vai ter uma aba lá que chama-se Leituras Recomendadas. Você pode ir no meu Instagram, no meu Threads, que vai ter lá, né, a aba Leituras Recomendadas, e vai ter nessa aba a pasta para um autor que chama Francis Toner Sanders. Vai ter alguma pasta lá, só achar, porque eu não lembro onde eu coloquei, tá? Para você que assistiu até aqui, acho que rendeu um papo interessante, rendeu um debate interessante sobre o que está acontecendo agora, né? Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Um beijo enorme no seu coração. Até a próxima e falou, fui!